Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Combinado? Então, beleza, bora para os relatos de hoje. E o primeiro deles é este daqui. Lembrando que todos os nomes... Meu Deus, até afoguei. Respirando. Lembrando que todos os nomes aqui citados são nomes fictícios, nomes alterados, ok? Então bora lá pro primeiro, que é este. Praga de mãe pega. E pega mesmo, né? Então o que a mãe diz de coisa boa ou de coisa ruim, o negócio é forte. É um moço que nos conta. Olá, Ana, me chamo fulano, moro em Minas Gerais. Desde pequeno eu sou muito sensitivo, eu já tive sonhos, visões que duravam dias e acontecia da mesma forma, ou às vezes com alguém próximo. Já tive várias experiências sobrenaturais, já tive visitas de seres elementais em casa. Ai, conta pra gente! Já acordei no meio do mato sem entender como é que eu fui parar lá. Eu já vi bolas de ouro aparecendo pra mim, eu já vi seres d'água, enfim... você tem muita história para compartilhar com a gente, hein? Pode mandar. Contarei um relato que aconteceu com um parente meu. Esse primeiro relato aconteceu por volta do ano de 1940, com um primo do meu avô. Isso aconteceu na Bahia. A cidade eu não sei ao certo, mas tem algumas fotos da época e sei que era um vilarejo com poucas famílias. Essa história aconteceu de verdade, tendo sido contada de geração em geração pelo meu próprio avô materno. Eles moravam em fazendas. Na verdade, em uma dessas fazendas morava essa família aí do meu avô, sendo a mãe, o pai, esse primo dele e outros irmãos. Meu avô morava com a sua mãe, com seu pai e com seus irmãos, em outra fazenda mais afastada, porém era perto. Eles eram pequenos e, pelo que meu avô conta, tinham ali pelo menos uns 10 ou 11 anos de idade. Na época, os filhos ajudavam os seus pais. Iam buscar as marmitas do pai em casa e levar até a roça, já que trabalhavam nas próprias terras. Esse primo do meu avô, que vou chamar aqui de José, era muito maldoso. E tudo que via, ele queria destruir. Era briguento e muito atentado. O próprio Romãozinho em pessoa. O próprio Romãozinho em pessoa. Ele e meu avô viviam brigando. Certo dia, o pai foi trabalhar na roça. A mãe havia feito a marmita e pediu a José para que a levasse ao seu pai. Isso. Bom, ele brigou, dizendo que não levaria. Então a mãe o puxou pela orelha e o obrigou a ir, pois já era hora de almoçar. Ele foi, e no caminho, já com raiva, aprontou uma. Abriu a marmita, comeu toda a carne e deixou só os ossos para o pai. Chegando lá, entregou a marmita para o pai. E quando ele abriu, que viu que só tinha ossos lá dentro, se assustou e, zangado, perguntou ao menino o que era aquilo. O menino, com ódio da mãe, disse que ela havia comido toda a carne com outro homem em casa. Rapaz, o moleque queria botar fogo no parque. Fez o circo pegar fogo. Disse que a mãe havia comido toda a carne com outro homem em casa. E havia mandado somente os ossos para ele. O homem, enfurecido de raiva, foi para casa e, sem dó nem piedade, começou a agredir a esposa. E ela, sem entender nada, ela gritava e perguntava por que ele estava fazendo aquilo. Ele, sem pena nenhuma, continuava e disse que o menino havia dito que ela o esperava sair para levar outro homem para casa. Comia toda a carne e deixava somente os ossos para ele. Ela, chorando e toda machucada já, disse que o menino estava mentindo e que foi ele quem comeu a carne, pois ela não o deixava um dia sequer sem carne na marmita. Ele não a escutou e continuou agredindo. No outro dia, a mãe, quase sem conseguir levantar, com os olhos lacrimejados e roxos,
Disse pro José que ele ia pagar pelo que fez e o jogou uma praga. Pô, tinha que jogar uma praga no marido também. Só acho. Disse que ele iria se tornar um animal todas as noites de lua cheia. No dia seguinte, já de tardezinha, sentiram a falta do moleque. E o pai foi procurar com a ajuda do meu avô, que foi chamá-lo, do meu avô que vou chamar aqui de João. Ele procurou longe, até que lá na beira do riacho, entrando na mata, escutaram um grito. Era um grito de dor, de agonia, um grito ofegante e que parecia um relinchado de burro. O pai se aproximou e viu uma poeira, como se algum cavalo tivesse se espojando na terra. E aqueles gritos de dor. Chegando mais perto ali, notaram que era o seu filho, José, que havia se transformado em um animal. Ele tinha orelhas grandes, levantadas para o alto, focinho e cara de cavalo. E havia nascido um rabo e cascos também nele. O pai, assustado, repreendeu e fez uma oração. E correu para avisar o povo. Então foi atrás de um benzedor que o ensinou uma reza pesada para livrá-lo daquela maldição. O pai correu em direção ao filho, mas o filho não estava mais lá. Havia sumido. Voltou para casa e todos, agoniados e com medo, não falavam nada entre si, apenas esperavam. No outro dia cedo, o pai foi até o curral e viu José deitado com outros animais. O levou para o terreiro, onde se iniciava a reza. Lá, José teria que ficar de quatro pés, assim, com 5 velas grossas queimando em suas costas, enquanto apanhava nas mãos com uma palmatória. Ele chorava e gritava de dor, e soluçando pediu perdão à mãe, e disse que nunca mais faria aquilo de novo. Também, né, depois de tudo isso, o pai, ouvindo pedir perdão à mãe, por fazer o pai agredi-la tanto, chorando, retirou as velas, tirou toda a culpa do pai, né? Ele não fez nada, ele só fez porque o menino falou que precisava fazer tudo isso, precisava. Enfim, chorando, retirou as velas que, ao serem tiradas de suas costas, veio com parte da pele junto. Então se abraçaram e entraram em casa. Nessa época essas coisas aconteciam. Hoje ainda acontece. Porém, o povo anda sem fé. O povo perdeu o respeito. Já não tem mais fé nas energias ou na força da natureza. Então, o que eu fico mais chocada é que é com a agressão do pai. Nem pensei no menino virando bicho e tudo mais, assim, na maldição da mãe. Mas da vista grossa que era feita a agressão, né, por parte do... E tirando toda a culpa dele. E botando toda a culpa em cima do menino. Tudo bem, o menino foi um capirotesco ali, fez de má intenção, mas, né? Bom, mas assim, voltando aqui à situação, tem várias histórias disso daí, né? Dessa maldição da mãe, que aí depois... Eu até achei que ele ia virar lobisomem, mas ele virou outro bicho. Minha avó contava umas histórias assim também, né? E eu sempre achei assim, a história que eles inventam para os filhos não desrespeitar os pais, né? Senão fala que depois vira bicho. Eu não sei não, gente. É tanta história, né? Que a gente ouve assim. Então, no caso desse aqui, não virou lobisomem. Ele virou um outro bicho esquisito aí, meio que mistura de cavalo com não sei o que, né? Bom, mas se você conhece uma história desse tipo, tal, e se for comentar, que seja com respeito também, ok? Mas bora pro próximo relato. Querida Jo, é uma moça que nos conta. Olá, Ana querida, gostaria de dar a minha contribuição com a minha história. Aqui em minha família existiu uma figura maravilhosa que permeou a minha infância e das minhas irmãs. Lembro-me que a minha mãe sempre pedia que ela ficasse conosco quando precisava se ausentar por algum motivo. E nós adorávamos, pois ela era bondosa e contava historinhas e cantava. Bom, o tempo passou. Eu tive as minhas filhas e a Jo fazia parte da nossa história. Cuidava das minhas meninas, assim como cuidou de mim. Amava as minhas filhas e me chamava carinhosamente de menininha.
Um dia eu me preocupei. Eu achei que ela deveria se aposentar. Eu pedi a ela sua documentação para eu ver se conseguia que ela desse entrada no LOAS. E foi quando, para minha surpresa, descobri que ela não tinha sequer certidão de nascimento. Observação: lembrando que a Jo não trabalhava em minha casa como doméstica. Nós tínhamos uma relação de amizade e nos ajudávamos mutuamente. Mas voltando ao relato. Descobri que ela havia tido contato com o pai apenas na infância e não sabia nada da mãe. Apenas que a mãe era falecida desde que ela era um bebê. Ela achava que completaria 70 anos em setembro daquele corrente ano. Era uma vizinha amada e nada sabíamos dela. Então começa uma verdadeira peregrinação para torná-la uma cidadã. Sintetizando muito a história aqui, a luta foi grande, mas enfim conseguimos. E no dia em que o seu CPF chegou pelo correio, a emoção foi grande. Ela pulava e dançava como uma criança e dizia encantada: "A Jo agora é gente!" Ana, no dia seguinte tivemos a notícia. A Jo não resistiu à emoção. Naquela mesma noite, um infarto a levou. Gente, e ela não teve tempo nem de dar entrada no benefício. Ela não tinha parentes para reconhecer o corpo e durante uma semana ficou esperando para ter um sepultamento decente, o que demorou uma semana inteira e o seu corpo já estava se decompondo. Apenas poucas pessoas compareceram ao sepultamento. Naquele dia, ao chegar em casa, percebi uma coisa estranha. Aonde eu ia, um cheiro que eu senti no cemitério me acompanhava. Achei que pudesse estar impressionada, tomei um longo banho, mas o cheiro persistia e quando me dei conta, eu já estava falando com ela. Jo, você agora não está mais entre nós. Você está livre e precisa seguir, querida. E aí o cheiro se foi. Os dias se passaram, meses se passaram. Uma noite eu cheguei em casa e a minha filha dormia no meu quarto. Eu não quis incomodá-la e dormi no quarto dela. A dada altura da madrugada, pelo que eu me lembro, o dia estava amanhecendo, alguém bateu na janela. Me ajoelhei na cama com o intuito de ver quem era e me assustei com o que vi. Jo, o que você faz aqui? Perguntei. Ela me olhou, estava toda vestida de preto e com um olhar terno me respondeu: "Aí, menininha, a Jo." Ela sempre se referia a ela mesma assim, na terceira pessoa. "Ai, menininha, a Jo não está gostando de lá, não." E aí eu repliquei: "Por que, Jo? Alguém te maltratou lá?" E aí ela respondeu: "As pessoas lá não falam com a Jo." E eu falei para ela: "Mas Jo, você não pode mais ficar aqui, querida. A sua etapa aqui acabou. Você encontrará amigos lá. Você precisa seguir, querida." De repente eu abri os olhos e veio a dúvida se eu estava dormindo ou não. Estava tudo tão igual, e inclusive eu nem estava no meu quarto. Eu fiquei confusa até entender que havia tido um sonho lúcido, um desdobramento. Levantei ainda pensando naquilo e fui aos meus afazeres, pois nem conseguia mais dormir, né? Por volta do meio-dia, a minha filha, que nessa época estava com 16 anos, levantou ainda sonolenta, sentou-se na mesa da cozinha e falou, quase que ainda dormindo: "Eu tive um sonho estranho com a Jo." Eu, espantada, tratei de perguntar logo: "Você sonhou o quê?" E ela disse: "Eu sonhei que ela batia lá na janela do seu quarto." Lembra que ela estava dormindo no meu quarto? "E eu atendia ela, mas ela nada falava, ela só me olhava." E eu perguntei quase que em choque: "Como ela estava vestida?" Blusa preta, saia preta e sapatilha preta," respondeu ela. Ana, eu gelei. Hoje estou certa de que ela realmente nos visitou naquele dia. Ainda a tenho na memória e no coração, e espero que por onde ela esteja, seja mais feliz do que foi por aqui.
E esse é o meu relato. Eu sou do Rio de Janeiro e isso aconteceu no ano de 2008. Muito obrigada por compartilhar essa história conosco. Espero que agora a Jo esteja bem, onde quer que esteja. E que coisa, que ironia do destino, não é? No dia que ela consegue o CPF dela, todo o registro certinho, ela se vai. Bom, as coisas acontecem quando tem que acontecer, né? Enfim. Tudo, acredito que nada é por acaso. Mas vamos lá, continuando, próximo relato. A velha das 2 da madrugada. Essa velha não veio às 3, ela veio às 2. Vamos ver. Olá, Ana, tudo bem? Me chamo Fulana. O relato que contarei a seguir aconteceu com um ex-namorado e até hoje é algo que me deixa arrepiada. Ana, eu e o meu ex morávamos no interior de Alagoas, onde há sempre muitos mistérios, muitas lendas e folclore. Além de morarmos nas proximidades do Rio São Francisco, onde é recheado de mistério, né? Eu acredito em muitos relatos que já ouvi aqui e sou muito medrosa, mas o meu ex-namorado sempre foi muito cético. Ele se achava sempre o durão e o machão, típico homem do interior. E por mais que eu falasse sobre o sobrenatural com ele, ele sempre falava que não acreditava. Ok. Certa noite, o Vitor estava em minha casa e a gente tinha o costume de ficar até tarde da noite, até 2 da manhã. Então, começamos a falar sobre assuntos sobrenaturais. E ele, do nada, ficou super irritado e falou: pois se existem essas coisas sobrenaturais, por que não aparecem pra mim? E falou aquela conhecida frase: eu só acredito vendo. E começou a dar risada, debochando da história que eu tinha lhe contado. Papo vai, papo vem, não percebemos que a noite tinha se passado tão rápido e já passava das 2h10 da manhã. Ele então se arrumou, se despediu de mim e foi embora. Ana, sabe como é interior? Todo mundo dorme cedo. Depois das 11 horas da noite não tem uma alma viva na rua. E a casa dele era pertinho. Como falei, Ana, não tinha almas vivas. Agora é o relato do Vitor. Bom, ele diz aqui: já passava das 2h30 da madrugada, eu estava passando em um beco. Não sei se você conhece esse termo, Ana, mas beco é onde há muro dos 2 lados e o caminho à frente. Na minha cidade, todos falam que altas horas da noite, aquele beco onde eu passava, aparecia um lobisomem. Mas o que vi ali não parecia com um. Ando sempre de boné e com a cabeça sempre mais baixa, olhando para baixo, bem distraído olhando para o chão. E achei de levantar minha visão para olhar para frente. Quando me deparo com uma mulher toda de preto, com os cotovelos apoiados na cintura e as mãos para frente, toda torta. Como ela chegou perto de mim, eu não ouvi nenhum passo e reparei nos seus pés e não os vi. Parecia vir ao meu encontro flutuando. E eu senti um arrepio muito grande e um frio terrível percorrer todo o meu corpo. Então não consegui mais nem caminhar. Assim que percebi a velha vindo na minha direção, eu não consegui correr, pois o meu corpo estava paralisado. Ela veio flutuando até mim e até então eu não consegui ver o seu rosto. Quando fiquei ombro a ombro com ela, ela simplesmente virou a cabeça na minha direção e perguntou: vai a algum lugar? Eu quase tive um infarto. Ela tinha o rosto todo preto, sem nenhuma feição. E eu não consegui responder a sua pergunta. Em seguida, ela se virou e começou a andar na minha frente. Olhava para trás toda dura e eu paralisado, morrendo de medo. Entendi que ela queria que eu fosse atrás dela, que eu fosse com ela. Eu já estava dando o meu primeiro passo quando atrás de mim eu ouvi uma voz dizendo: não a siga, vá andando e não pare até chegar em casa. Olhei para trás para ver quem era e visualizei uma pessoa alta, parada, toda de branco, que eu não consegui identificar.
E de repente eu senti as forças das pernas voltarem. Aí eu comecei a andar para longe da velha. Logo que fiquei distante, olhei para trás. E lá estava ela, parada, olhando na minha direção com aquelas mãos estranhas. E mais atrás, a pessoa que me mandou seguir, também parada, me observando. Virei novamente e andei o mais rápido que pude até chegar em casa. Passou-se tudo muito rápido, mas para mim pareceram horas. Eu desafiei o sobrenatural. E isso aconteceu comigo. E fica a grande dúvida, Ana. Para onde ela queria levar ele? Agora ele terminou de falar, agora é a moça de novo, a namorada dele que conta. Então, para onde ela queria o levar? A pessoa de branco era um anjo protetor? Ela queria levá-lo para outra dimensão? O que vocês acham? Para onde ela queria levar, eu não faço ideia. Talvez para um cemitério, talvez para outra dimensão, 7 além, eu não sei, gente. Mas aquela pessoa de branco, provavelmente um mentor, um guia, um protetor, um anjo, né? Alguém que estava ali cuidando. E parece que o negócio ia ser sério, porque se esse daí apareceu também para falar, ó, não vai atrás, é porque se fosse atrás ia dar algum ruim. Vai saber se ela não ia levar ele para algum tipo de perigo, pra, sei lá, né? E aí essa véia apareceu justamente porque ele desafiou? Será? Falar, você acha que não existe? Então bora lá. Ai, gente, eu sei que quando eu escuto essas histórias onde tem um deboche de algo, um desafio, negócio acontece. Mas assim, eu acho que não é quando fala, então se eu der uma debochada, eu vou desafiar só pra ver aqui se vai acontecer. Mas aí você tá fazendo já com um propósito, assim. Isso daí parece que vem quando a pessoa realmente não acredita e realmente debocha, entendeu? É um negócio que vem de dentro. E aí a coisa acontece. Que será? Deixem aí suas opiniões. Bora pro próximo relato, a balança de mercado assombrada. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, me chamo Fulana e sou do sul de Minas Gerais. Esse relato se passou há uns 6 anos atrás com a minha irmã. Minha irmã trabalhou em um hipermercado super conhecido em São Paulo. Trabalhou lá por 4 anos. Ela ficava no caixa e nesse dia em questão teve que trocar de caixa por motivo de manutenção. A sua gerente a colocou para trabalhar em um determinado caixa que ninguém queria trabalhar. Portanto, estava sempre fechado. Porém, ninguém comentava o motivo de ninguém querer ficar lá. E ela também nunca se interessou em saber. Os caixas desse hipermercado eram aqueles que a balança para pesar legumes e frutas ficam junto com o caixa. No meio do expediente, minha irmã começou a ouvir um bebê chorando. E quando procurava em volta para ver de onde vinha aquele choro, não encontrava ninguém e nem bebê algum. Foi quando, após ouvir por várias vezes, ela, desacreditada, aproximou o ouvido da balança. E sim, Ana, pasmem, o som inexplicavelmente vinha de lá, de dentro da balança. Rapaz... Ela, confusa, se levantou e foi para debaixo do caixa, se deitando no chão para investigar se haveria alguma possibilidade de aquele som ser de lá de baixo e, sei lá, estar sendo refletido em cima e saindo pela balança. Mas não era de lá. Simplesmente não havia explicação plausível e racional para aquilo. Ela, totalmente incrédula e se achando doida, ignorou o ocorrido e deu continuidade ao seu trabalho, quando se deparou com o som do bebê chorando novamente, que vinha de dentro da balança. E quando encostou o ouvido para ouvir novamente melhor, ouviu nitidamente uma discussão ao fundo do choro, de pessoas gritando. Assustada, chamou uma das colegas para se aproximar da balança e colocar o ouvido lá também. E a colega também ouviu e disse o seguinte para ela: por esse motivo, nem eu e nem as outras meninas gostamos de trabalhar nesse caixa. Ana, esse fato é bizarro, mas a minha irmã jura de pé junto que ela presenciou o ocorrido e não teria motivo para inventar uma história dessas. Minha irmã pediu para a gerente trocá-la de caixa, contou o motivo, e a gerente, quando aproximou o ouvido da balança, ficou visivelmente confusa
E desconversando, disse à minha irmã que aquilo era loucura e não ia falar sobre esse assunto, pois já haviam lhe falado algo, mas ela tinha certeza que havia alguma explicação racional e simplesmente ignorou o ocorrido. Resumo, minha irmã não sentou mais para trabalhar naquele caixa, assim como outros funcionários também se recusaram, né? Mas, gente, manda essa balança para mim. Eu quero ver o que... Não, quando que isso aconteceu? Não dá mais. Isso aconteceu há uns 6 anos atrás. Ok. Vamos pensar. Existe alguma coisa dentro da balança que possa captar rádio, alguma coisa assim? Celular? TV? Mas era sempre o choro da criança? Poderia ser coisas aleatórias. E essa discussão, além do choro, você ouvia pessoas. Lembra do relato A Pedra que Comia Gente? Quando se encostava o ouvido na pedra, era possível ouvir sons de pessoas, bichos, tudo, coisa. Mas pelo menos a pedra comia a gente, né? Você pensa, a pessoa entra lá para outra dimensão. Agora uma balança de mercado? O que tem a ver? Será que essa balança estava magiada de alguma forma? Será que é possível prender pessoas a objetos, assim como o gênio dentro da lâmpada mágica, sei lá, alguma coisa assim, e foi feita uma macumba, um trabalho que prende pessoas ali? Será que aquilo estava querendo chamar atenção para alguma coisa ou alguém ligado àquela balança pedindo algum tipo de ajuda? Alguém ligado àquela balança de alguma forma, algum bebê, alguma família, eu não sei, precisando de alguma ajuda e aquilo estava tentando mostrar isso. Tem outros relatos também. Lembra que eu já contei para vocês de um menino que colocava o ouvido no chão da casa e ele ouvia pessoas falando no chão e não tinha como, porque não era um apartamento que você ouve quem tá falando lá embaixo ou do lado. Era tipo terra, que nem aqui a casa terra, você bota o ouvido no chão, aí ele escutava as pessoas. E aí não é só ela que ouvia, outras pessoas também ouviam para falar que isso estava na cabeça dela. Gente, isso daí tinha que ser investigado, tinha que ser... quando vocês se depararem com umas situações dessas, sei lá, escreve para alguém, tipo para nós, ou para outras pessoas que entendam, não que eu entenda do assunto, mas é algo... Tá, não tem uma explicação, mas às vezes é algo querendo chamar atenção para alguma outra coisa. Entrega para um médium de confiança, para um centro, eu não sei. Mas tenta ver o que é. Por mais que você não acredite, é esquisito, parece que não tem explicação. Então, porque é muito interessante. Se alguém já passou por algo parecido, conta aqui pra gente, manda o seu relato. Ou deixa aí a sua opinião, seu comentário, sempre com respeito, por favor. O que será isso? Alguns objetos podem, talvez, ligar o aqui e a outra dimensão, de repente, tipo, oh meu Deus, isso daqui... Eu vou começar a botar o ouvido nas coisas, né? Vai que a gente escuta alguma coisa. Fiquei curiosa agora, muito curiosa com essa balança aí desse mercado. Alguma coisa tem aí, alguma coisa estava querendo dar algum recado, não sei, porque sempre um bebê chorando. E a discussão atrás, estava querendo contar alguma coisa? Vai saber. Bom, próximo relato. Vou matutar isso o resto do final de semana com essa balança. Próximo relato. O lobisomem. Ei, mas tem história de lobisomem? Vamos lá. É uma moça que nos conta. Olá, Ana. Olá, assombrados. Sou mulher. Tenho 35 anos e 2 filhos. Mas quando tudo aconteceu, eu só tinha 23 anos e um bebê de 6 meses. Na minha casa, nós não somos batizados quando nascemos. Não fomos batizados, né, quando nascemos. A minha mãe me levava e me apresentava a muitas religiões, deixando que eu escolhesse qual seguir. O importante era falar de Deus, de sua essência e praticar a caridade. Na adolescência me batizei na católica, mas hoje eu sigo a religião espírita de Umbanda. Hoje eu sou umbandista, é isso? Era dezembro e a única data especial era o meu aniversário, logo no início do mês. E eu moro no Espírito Santo, litoral, praia, sol e calor. E sim, estava um calor tremendo.
e resolvemos viajar para as montanhas, onde costuma ser frio, para relaxar e sair daquela loucura da cidade. Por indicação de uma amiga, fomos a um pequeno sítio no qual os donos da propriedade, que nos recebiam em sua casa, eles nos levavam para passeios na propriedade. Comida em fogão a lenha, vinho e paz. Mato era o que não faltava ali. Não era uma casa ou uma propriedade grande, mas era tão aconchegante. Chegamos lá no final da tarde. Fomos muito bem recebidos e bem alojados. A noite veio, com ela uma janta e um vinho delicioso. Meu bebê nunca foi de chorar. Lhe dei um banhinho quente, uma sopinha e ele já dormiu. O proprietário nos convidou para sentar na varanda, então, admirar o céu com as suas incontáveis estrelas e uma brisa com cheiro de esterco. E fomos. Foi ficando tarde e todos foram dormir, menos eu e o dono da casa. Meu bebê estava na sala, logo ao meu lado, na porta. Quem estivesse do lado de fora conseguia vê-lo. Foi quando, do nada, o dono parou de contar sua história de como se fazia cachaça para me perguntar: seu filho já foi batizado? Parei e o olhei, né? Porque convenhamos, que pergunta mais sem noção, em um momento mais sem noção ainda. Mas aí eu respondi: não, por quê? E ele simplesmente disse: entra. Me levantei no mesmo momento para entrar, mas minha blusa ficou presa no braço da cadeira. Foi quando a brisa com cheiro de esterco se transformou em uma brisa com cheiro de churume, um cheiro fétido de podre. Então, ao me virar para soltar a blusa, eu o vi. E ali, congelada, eu fiquei o encarando ali. Não houve alarde para sua chegada. Era como se ele soubesse onde estava e soubesse que eu não sou dali. Ele estava sentado como um cão de guarda. Seu corpo sentado era maior do que eu em pé, e eu tenho 1,60 m de altura. A sua cabeça não era proporcional, seu focinho era longo e sua boca não fechava por conta de seus grandes dentes. Seus olhos eram de um amarelo avermelhado que hoje, pensando melhor, parece que refletiam o meu espanto, o meu pavor. A sua respiração era serena, mas pesada. Como um ronco alto de nariz, era como um ronco alto de nariz entupido. Suas orelhas eram caídas e pareciam estar molhadas. Eu o olhei e ele me olhou. Logo em seguida, ele fez como se estivesse farejando e fez um sinal com a cabeça como se estivesse apontando algo. Sim, Ana, ele fez com a cabeça como se cheirasse e apontasse para o meu filho. Então ele se virou e sumiu na escuridão, andando com muita calma e segurança. O dono da casa soltou a minha blusa, me pegou pelo braço. Um caminhão? Passando na rua? Ok. O dono da casa soltou minha blusa, me pegou pelo braço, me sentou no sofá, fechou a porta, olhou nos meus olhos e disse: ele veio pelo seu filho. O divino não o protege. E nós também não estamos mais protegidos. E eu só consegui dizer: o que era aquilo? E a resposta me fez quase desmaiar. Era o lobisomem. Nós sabemos que ele é algum morador daqui, mas não conseguimos ainda saber quem ele é. Peguei o meu bebê e fui em direção ao quarto, que ficava no segundo andar da casa. Coloquei ele na cama comigo e o que se passou depois foi de uma tortura mental indescritível. Pude ouvir aquele ser andando ao redor da casa a noite toda, com passos pesados, mas lentos. Eu o ouvia cheirar as paredes, farejando, caçando. Ele batia nas paredes e nos móveis da varanda, derrubando as coisas, fazendo barulho e depois fazendo silêncio total. O que me deixava apavorada por saber que ele estava ali, e mais apavorada por não saber se ele ainda estava ali.
E isso se seguiu por toda a madrugada. Não houve gritos, não houve uivos, e ao amanhecer acabou. Orei a noite toda. Quando minha mãe acordou, as malas já estavam prontas. Tomamos um café da manhã e foi quando eu e o dono da casa contamos para ela o que aconteceu. Agradecemos a estadia, o carinho, o zelo e a paciência daquele casal maravilhoso. Eu me senti culpada pelo transtorno, então pedi perdão por ter levado todo aquele caos e desespero para perto deles. Foi quando sua esposa me abraçou e disse: "Filha, não peça perdão. O bicho não entrou porque Deus está em você, no seu amor e na sua fé. O bicho não entrou porque você não fraquejou no medo. Você não o convidou para entrar." Eu chorei, Ana, eu chorei muito, chorei demais. Voltamos para casa e eu nunca mais voltei naquela cidade. Obrigada por dividir com tantas pessoas, através dessa voz tão doce, a minha experiência com esse ser, que eu nem acreditava ser possível existir. Ele ainda habita em meus pesadelos. Um beijo para você, muito obrigada. Eu ia falar isso. Por quê? Opinião minha, pensamento meu, eu não acredito que o divino não protege uma criança porque ela não é batizada. Por outro lado, acredito muito no que ela disse. O amor protege. A fé da mãe também, a força que uma mãe tem, né? Uma mãe porque a gente sabe, porque a gente vê os relatos de maledícios, um negócio assim, né? Que a gente vê que tem mães que você fala, rapaz, isso aí não é mãe, não. Né? Mas a maioria que é. Então, uma mãe para proteger um filho, você pode estar de cara com lobisomem. Oh, meu Deus, se o teu filho tá aqui, você bota ele para trás, se põe entre o lobisomem, o que for que tiver ali na frente, fala, vem. Se você quer vir, vem, mas aqui você não vai pegar, sabe? Então, essa força, o medo assim, não total. É lógico que a gente vai sentir aquele medo, né? Mas você enfrenta. Mas pelo filho, ou seja, pelo amor, você não vai deixar nada acontecer. Então, essa força é muito importante também, é muito interessante da mãe com o filho. Sim, sempre ouvi dizer que lobisomem vai atrás de criança que não é batizada. Mas aí entram outras crenças, outras coisas. Será que só o batismo na católica, sei lá, que vai proteger uma pessoa de um ser desses? Né? Não sei, mas já ouvi muito isso, sim. Interessante aí também que o lobisomem não entrou, apesar de tudo. Ele não entrou e foi o que a mulher falou. A sua fé, o seu amor pelo seu filho não deixou ele entrar. Ela falou, você não o convidou para entrar. Ninguém convidaria um lobisomem para entrar. E quem que fala, opa, o lobisomem, bora tomar um café, comer um sal, umas fraldas sujas? Ninguém vai fazer isso. Mas por que ela disse você não o convidou para entrar? Porque talvez o convite, muitas vezes, seja, diria, inconsciente, uma falta de fé, uma atitude arrogante, mesquinha, má, desonesta. Isso seria talvez um convite para um lobisomem conseguir entrar. Um convite, entendeu? Para um lobisomem conseguir entrar na sua casa. Não sei. Não sei, mas é interessante, né? Agora imagina você vendo o bicho assim. Laia. E vamos então, deixem seus comentários, suas experiências, enviem seus relatos e se forem comentar, com respeito, por favor. Bora pro próximo relato e último desta coletânea de hoje, que é este, Sonhos Reais. Ele veio se despedir? É uma moça que nos conta. Oi, Ana, meu nome é Fulana e contarei o meu relato para vocês. Vamos lá. No início do ano de 2020, eu perdi uma grande amiga, que era uma mãe para mim. Um mês depois da morte da minha amiga, o filho de um primo, que tinha apenas 4 anos, faleceu com um câncer. Não deu tempo de me recuperar de uma perda e veio a outra.
Foi muito triste e até hoje eu me recupero mentalmente de tudo o que aconteceu. Ainda em 2020, eu trabalhava na prefeitura da minha cidade. Uma das minhas funções era limpar a casa mortuária da cidade. Em 2020, também aconteceram as eleições municipais. Na semana após as eleições, o prefeito em exercício testou positivo para a Covid. Em alguns dias, ele foi internado com dificuldade respiratória. Todos acreditávamos que ele ficaria bem, pois ele era jovem, 50 e poucos anos, era forte, tinha saúde. Alguns dias depois, ele foi transferido para um hospital com mais recursos. A situação dele se agravou a ponto de ser entubado. E aí começou a luta dele pela vida. Os munícipes torcendo pela melhora. Não só munícipes, pois era muito conhecido e amado em várias cidades da região. No domingo à noite, faltou energia devido às trovoadas que castigavam a região. Abri a janela do meu quarto e no muro, logo em frente à janela, estava ele, sentado, me olhando, o prefeito, que estava internado em outra cidade, estava ali, sentado no muro, me olhando. Fechei a janela no susto e não tive mais coragem de abrir. Eu não dormi nada nesse dia. E pior, no escuro, né? Porque acabou a energia. A energia demorou a voltar aquele dia. Enfim, chegou dezembro. O setor que eu trabalhava entrou em férias. Nesse dia, combinei com a minha mãe de irmos cedo fazer compras. Porém, passei mal a noite toda, dor de estômago e constantes idas ao banheiro. Era 6 da manhã, do dia 15 de dezembro, e eu ainda não havia conseguido dormir. Liguei para minha mãe pedindo se podíamos ir à tarde no mercado. Ela concordou. Tomei um remédio e me deitei. Logo que deitei, tive um sonho. Mas não sei se foi bem um sonho. No sonho, eu estava limpando a casa mortuária e o prefeito entrou na sala. Ele me cumprimentou e disse assim: "Não precisa limpar aqui. Eu morri, mas o meu velório não vai ser aqui." Eu olhei para ele e respondi: "Tudo bem, mas eu vou limpar caso outra pessoa precise." Então ele concordou e saiu. Nisso eu acordei assustada. O cheiro do perfume do prefeito no meu quarto foi o que mais me marcou. Peguei o celular e lá estava a nota de falecimento dele. Eu tive uma crise de choro na hora e pensei, ele veio se despedir ou avisar, né? Naquela tarde fiz compras com a minha mãe, pois mesmo com o falecimento do prefeito ia demorar para trazerem o corpo para a cidade, para o velório. No fim da tarde saímos do mercado e chegando na cidade vimos uma movimentação grande de carros e tal. Achamos que tinha acontecido até algum acidente. Mas logo percebi que as pessoas estavam esperando chegar o carro da funerária, que havia ido até a outra cidade buscar o corpo do prefeito. Foi feita uma carreata silenciosa até a funerária. Fomos para casa e mais uma vez eu não consegui dormir. No outro dia fui ao velório, que realmente não aconteceu na casa mortuária, e sim na igreja da cidade. Logo após o sepultamento, marcado por muita tristeza, foi como falei. Logo após ocorreu o sepultamento, né? Marcado por muita tristeza, pois, como falei, o prefeito era um homem muito influente na região. Ele era amado por todos. Algumas semanas se passaram, era um sábado à tarde, deitei na cama para tirar um cochilo e sonhei que estava no cemitério, limpando o túmulo da minha amiga. Lembro que era um quartinho, e quando entrei, a porta esbarrou atrás de mim. E quando me virei, o prefeito falecido estava lá. E ele me pegou pelo pescoço. Nisso, acordei assustada, chorando. Quando olho no espelho, havia marcas de mãos no meu pescoço. Fiquei muito assustada e pedi muito para que ele descansasse. Pedi perdão se fiz algo que ele não gostou e implorei que ele seguisse e me deixasse em paz. Desde esse dia, nunca mais sonhei com ele. Se foi algo sobrenatural, eu não sei. Mas para mim, os sonhos foram muito reais. Até pelo cheiro do perfume dele que estava no meu quarto. Que era um perfume muito conhecido e caro. Inconfundível. Só espero que ele esteja em paz, pois era um homem muito bom.
Estou em desenvolvimento mediúnico, pois sonho com muitas coisas que dias depois acontecem. Um beijo para você, muito obrigada. Então é por isso, acho que ele viu em você ali, ele achou ali uma facilidade de comunicação. Agora, porque ele grudou no seu pescoço naquele momento, não sei, será que ele queria muito falar alguma coisa, não estava conseguindo, ou sei lá. Ele queria algum contato? Não sei, gente. Bom, esses foram os relatos de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários, sempre com respeito, por favor. E se tem uma história para contar, manda pra gente. relatos@assombrado.com.br. Compartilha conosco a sua história, que você não tá sozinho nos seus causos sobrenaturais, ok? Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!